Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, te pedindo sabedoria, paz, mansidão, domínio próprio, tudo isso que só vem do Senhor. Que possamos agora entender a Tua mensagem. Fica conosco, Pai. Te pedimos também perdão dos nossos pecados. Entregamos nossas vidas, nossos problemas em Tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e intercessor. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade ao estudo bíblico, hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. É o estudo bíblico número 7. Peguem as suas Bíblias. Desde os nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Uma nova alvorada reinará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Primeira pergunta, peguem suas Bíblias. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Está aí em João, não é 1 João, é João 14, de 1 a 3. João, Novo Testamento. João 14, de 1 a 3. O título aqui diz: Jesus conforta os discípulos. Então ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É até 3, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A segunda vinda de Cristo a este mundo é a mais repetida de todas as promessas da Bíblia. Isso indica a importância desde o evento glorioso, por ocasião da volta de Jesus, presenciaremos o fim do pecado, a nova terra e o novo lar preparado para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Retratar a glória desse lugar está além de nossas compreensões. Sabemos apenas que as promessas divinas são certas. Se permanecermos fiéis, um dia as receberemos. O tempo de hoje deve ser usado para buscar a Deus. A volta de Jesus, com milhares de anjos, é um ensino bíblico fundamental. Todo olho verá. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Esse todo olho verá, meu irmão e minha irmã, tem pessoas que distorcem. Todo olho verá, porque quando ele estiver vindo agora nas nuvens, os santos ressuscitarão,
Nós ainda vamos estudar sobre isso. E o verão. E os ímpios continuarão dormindo. E quando ele voltar, após o milênio, que nós vamos estudar também, os ímpios irão ressuscitar. Tá? Por isso que todo olho verá. Deus deseja que todos se salvem. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Estejam eternamente a seu lado. Dia a dia, expressamos nossa decisão de estar com Cristo por meio da obediência. Em resposta à salvação concedida por Ele pela fé. Ok? Então, qual é a maior promessa que Jesus nos faz, né? Ou nos fez? É quando eu vos preparar lugar, voltarei, ele vai voltar, e vos levarei para mim mesmo. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Amém. Amém por isso. Né? Então, eu queria ver uma outra passagem com vocês, que está em Salmo 50, verso 3. O Antigo Testamento. Salmo 50, verso 3. É sobre ainda a volta de Cristo. Né? É só para deixar registrado sobre a questão que muitos falam sobre o arrebatamento da igreja. Será silencioso, né? Será silencioso e vai ser um arrebatamento secreto. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos lá. Salmo 50, verso 3, diz assim: Vem nosso Deus e não guarda silêncio. Tem barulho. Ele vai vir com muito barulho. Olha só. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Está vendo? Grande tormenta. Vamos agora em Mateus, Novo Testamento, capítulo 24. Mateus 24, versículo 30 e 31. Diz assim o Senhor: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, todos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O versículo 31 diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Imagine, meu irmão, minha irmã, nós já estudamos. São milhares e milhares de anjos com as suas trombetas, com grande clangor, dos quais se reunirão com seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma extremidade da terra, do céu a outra. Então é muito barulho, meu irmão. É muito barulho. Aquele que estiver dormindo, não dormindo que eu digo na morte do sono, né? Mas dormindo mesmo, vai acordar. Vai lá para fora para saber o que está acontecendo, que barulho é esse. É muito barulho, não é pouco não. Vamos para a segunda questão. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? No momento não podemos marcar de jeito nenhum, né? Mateus 24, 36. 24, 36. 24, 36. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe. Ele está dizendo ninguém sabe. Ele está dizendo que ninguém nunca saberá. Nós já fizemos esse estudo. Ninguém sabe. Olha só, para dar certeza como nós saberemos. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas ele vai saber porque ele vai vir. Nem o filho, senão o pai. Então, meu irmão, minha irmã, nós saberemos. Não há nada oculto que não seja revelado. Nós não podemos ser radicais
Diz assim, não, ninguém nunca vai saber, nós saberemos. Assim como está escrito que ele virá no sábado, no dia do Senhor. Assim, não é assim que é dito na Bíblia? Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem? Não é sobre o tempo, não é sobre o dia, porque Deus informou. Então, se Deus está dizendo na sua palavra que assim como foi no dia de Noé, será, então vai ser idêntico. Não na questão de água, mas na questão da informação. Noé soube o tempo, nós vamos saber o tempo após a aprovação do decreto dominical. Nós vamos saber o tempo, porque a Bíblia informa o tempo que a besta vai reinar sobre a terra, que é o mesmo tempo que Cristo reinou no seu ministério, que Satanás ele não cria, ele é imitador. Então Deus diz assim, você vai ter o mesmo tempo que o meu filho teve, você vai ter os mesmos 3 anos e meio de ministério. Isso está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 5. 3 anos e meio, ou 1.260 dias, literais, 42 meses. Então, depois desses dias, enfim, a Bíblia vai relatando os tempos, e nós saberemos o tempo. Quando chegar o tempo, assim como sobre Noé, eu terminei a arca. E agora, Senhor? Aí Deus falou para ele, entra na arca tu e tua família, que daqui a 7 dias choverá. E assim como está escrito em Eventos Finais, no capítulo 19, que fala sobre a volta de Jesus. Nós saberemos, os santos vivos, em número de 144 mil, saberão o dia e a hora da volta de Cristo, enquanto os ímpios entenderão como fosse um trovão ou terremoto. É isso que está escrito. Então, a resposta é não. Por enquanto, nós não sabemos o dia e nem a hora. Por enquanto, não. 3. Como Jesus virá? Mateus 24, 30, 31. Mateus 24, 30 e 31. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A outra passagem está em Apocalipse 1:7. Último livro da Bíblia, Apocalipse 1:7. Diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto os transpassaram. Isso aqui, até quanto os transpassaram, foram aqueles que mataram Cristo, os soldados, Caifás, Pilatos. Haverá uma ressurreição especial antes da volta de Cristo. Haverá uma ressurreição especial, mas depois eles vão morrer novamente, e só vão ressuscitar após os 1000 anos. Nós vamos comentar isso aí no estudo sobre o milênio. E a terra e as tribos, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A outra passagem está em Atos, capítulo 1, verso 11. Volta um pouquinho. Atos, depois de João. Atos 1:11. Atos, capítulo 1, verso 11. Diz assim, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus subiu as nuvens e voltará nas nuvens. Um detalhe, meu irmão, minha irmã, ele não vai pisar a terra. Nas nuvens ele voltará, e lá ele ficará, e de lá dará as ordens, os mortos que em Cristo ressuscitarão. Não se enganem, Satanás vai enganar a muitos, e haverá um grande engano de Satanás imitando a volta de Cristo, e ele vai se transformar em Cristo
e vai enganar a maioria das pessoas dizendo que é Cristo. Não se engane. Não se engane. Ele não vai descer na terra. Tá bom? Então, a resposta: como Jesus virá? Virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa. É verdade. Isso está em 2 Pedro 3,10. Vamos lá. 2 Pedro, próximo de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Nós já estudamos sobre isso. Meu vídeo está aí, falando que Jesus virá no dia do Senhor, que é o sábado. Então, virá como ladrão, entretanto, no dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo. Olha o barulho de novo que está sendo revelado aqui. E os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meu irmão, vai ser um evento que vai abalar a terra inteira. Não tem como não saber que é a volta de Jesus. Não será secreto. Ele vai ser secreto para aqueles que dormem, que eu digo no sentido não mortos, mas dormem porque estão cuidando das suas coisas, assim como foi no dia de Noé. Serão pegos de surpresa. Tá bom? É isso aí. Então, virá como ladrão, tomando muito de surpresa. Ele não descerá na terra, ficará nas nuvens. Certo? Virá com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, todos eles com as suas trombetas, fazendo muito barulho. É um evento, ele diz: acordem que eu vim buscá-los. E eu espero que eu e você estejamos vivos. Amém, amém, Senhor, amém. Transformados, selados, né? Nós ainda vamos fazer um estudo sobre o selamento, né? Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá. Primeiramente, os santos, vivos com os justos, que dormem também no Senhor, serão ressuscitados e verão. E após o milênio, os ímpios ressuscitarão e verão. Por isso que todo olho verá. Tá certo? Vamos para a quarta questão. O que ocorrerá com os mortos e os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, volte só um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, eu e vocês, meus irmãos e minhas irmãs, os que ficarem, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. O Senhor vai ficar nos ares nos aguardando. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. A segunda vinda de Jesus, ao soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados para o céu. Se os mortos já estivessem lá, a Bíblia não descreveria que os salvos só se encontrarão com Cristo e irão para o céu quando Jesus voltar. Vocês estão entendendo? No céu, meu irmão, minha irmã, só estão lá os que ressuscitaram com Cristo, tá? Está lá em Mateus 27, muitos santos ressuscitaram após a ressurreição de Cristo, Elias, Moisés e Enoque. Só esses estão lá. O resto, todos dormem no Senhor, os que
dormem no Senhor. Os ímpios também nós não sabemos, né? Quem dorme no Senhor e os ímpios. Mas os discípulos, Maria, né? A mãe de Jesus, José, enfim, dormem no Senhor, né? Adão, Eva, eles só vão ressuscitar quando Cristo voltar para vir nos buscar. É o que diz a palavra. Os justos mortos ressuscitarão para a vida eterna. Os vivos serão levados para o céu sem passar pela morte. Né? É isso que eu não quero passar pela morte. E vamos orar, vamos pedir para Deus: Senhor, eu não quero passar pela morte, eu quero estar vivo ou estar viva quando o Senhor voltar para nos buscar. Assim, na segunda vinda, os justos que estiverem vivos e os mortos então ressuscitados se encontrarão com o Senhor nos ares. Ambos terão o corpo mortal transformado em imortal e incorruptível. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, 52 e 53. A morte não é o fim. Apesar que dói, né, meu irmão? Dói perder um ente querido. Mas não é o fim. Porque nós os veremos. Essa é a minha esperança. É por isso que eu tenho que me esforçar para poder estar com eles nos céus. A morte não é o fim. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em Cristo voltarão à vida. As pessoas não continuam existindo desencarnadas após morrerem, mas os que se entregaram a Cristo em vida ressuscitarão com o corpo glorificado por ocasião da sua segunda vinda. Isso está em 1 Coríntios 15, de 35 a 49, e Lucas 24, 39. Ok? Então vamos ver aqui, agora, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Vamos ver o que diz aqui. Volta um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, quando a pessoa chegar para você, e eu digo sempre isso: meu irmão, nós nascemos para morrer. Opa! Não é isso que diz a Bíblia, não. Todos vão morrer. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Assim, meu irmão e minha irmã, quando uma pessoa vai fazer uma visita a um amigo, uma amiga que perdem um ente querido, você diz: Senhor, amigo, é a vontade de Deus. Não é, meu irmão, minha irmã. Nunca foi. Deus, quando fez Adão e Eva, eles foram criados para viver eternamente. Nunca foi a vontade de Deus a morte. O que nós temos que fazer é orar pela pessoa que está viva, né? Não adianta, a palavra de Deus diz que nós temos que orar por quem já morreu. Isso está na Bíblia, nós vamos estudar sobre isso. Então nós temos que orar pela pessoa que está viva. Somente abraçar, né, e orar. Porque vontade de Deus nunca foi. A morte nunca foi vontade do nosso Deus. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se transformar de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, amém, amém. Então, por ocasião da segunda vinda de Cristo, aqueles que o aceitaram a Jesus receberão a vida eterna.
Os salvos desfrutarão plena felicidade e passarão toda a eternidade em companheirismo com o Senhor e Salvador. Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, os fiéis vivos serão transformados por ocasião da sua segunda vinda e terão um novo corpo incorruptível, isso é, que nunca mais adoecerá, envelhecerá ou morrerá. Amém. Amém. Então a resposta do 4, o que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Mortos fiéis ressuscitarão, serão transformados e arrebatados. Vivos fiéis serão transformados e transladados. Vamos para a quinta questão. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Vamos ver o que vai ocorrer com essas pessoas que não estão preocupadas, não têm tempo para Deus, é muito problema, como se nós não tivéssemos, nós temos problemas também. Então, o que vai acontecer com essas pessoas que serão como a areia do mar, que serão como nos dias de Noé, uma grande multidão? Apocalipse capítulo 6, abram suas Bíblias, último livro, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, versículo 15, 16 e 17. 6, 15, 16 e 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se apresenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quando acontecer esse dia, meu irmão, minha irmã, a porta da graça já tenha fechado, os santos estarão selados com o selo do Deus vivo, que está lá em Apocalipse 7:2, e os ímpios estarão selados com o selo de Satanás. Por isso que eles não vão suportar a volta de Cristo, porque o destino deles já está selado. Então o pecado, é como se fosse gasolina para o fogo, queima. Então por isso que eles não vão suportar. E eu tenho, meu irmão, eu e você, temos que orar, nós temos que nos esforçar, estudar, para que nós não estejamos nesse grupo. Eu não posso vacilar também, meu irmão. Eu não sou melhor do que vocês. Sou pecador igual a vocês. Mas eu tenho que me esforçar. Eu digo para o Senhor: Senhor, não me abandone, Senhor. Me ajuda na minha conversão. Me ajuda nessa caminhada, eu não quero me perder. Porque se o Senhor não me ajudar, eu vou me perder. Então o que Deus fala para mim? Faz a tua parte, que a minha eu estou fazendo. Então só depende de mim e de você. Ele nunca nos abandonará. Ele nunca vai nos deixar. A escolha, a decisão é minha e sua, meu irmão, é nossa. Então 6, 15 a 17. 6, 15 a 17. A outra passagem está em Apocalipse 9, verso 6. Apocalipse 9, 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Porque assim,
A Bíblia relata que nós ainda vamos estudar sobre isso, vamos estudar sobre a morte, porque eles vão sofrer. Essas pessoas vão sofrer por um período na terra, vivos, porque aí depois eles vão morrer. Só depois. Segunda Tessalonicenses 2:8, outra passagem. Segunda Tessalonicenses, volta só um pouquinho. Segunda Tessalonicenses 2:8. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, a resposta da quinta questão: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Buscarão esconderijos nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Sexta questão: de quantas ressurreições a Bíblia fala? De quantas ressurreições? Vamos em João, não é 1 João, é João 5, 28 e 29. João, antes de Atos e depois de Marcos, de Lucas. João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Isso na primeira ressurreição, né? E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia apresenta duas ressurreições, uma para os justos e outras para os ímpios. Deuteronômio 12:2. Aliás, Daniel 12:2. A primeira é a ressurreição da vida. Ela ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda é a ressurreição do juízo. Ela ocorrerá após o período de 1000 anos. Ok? Aqueles que o aceitarem, Jesus prometeu ressuscitá-los por ocasião de sua segunda vinda. João 6:54. Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Por isso, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que morrem na esperança deixada por Jesus. Em Apocalipse 14, verso 13. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia que Ele tem poder para cumprir o que promete. 1 Coríntios, capítulo 15, de 3 a 26. Vamos lá agora em Daniel 12:2. Daniel, Velho Testamento, né? 12:2. Daniel 12:2. Diz assim, o título está aqui na minha Bíblia, é o Tempo do Fim. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? De duas. A primeira é a ressurreição da vida e a segunda é a ressurreição do juízo ou morte eterna. Vamos para a sétima questão. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição?
Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção no nosso estudo. Tem pessoas que distorcem, tem pastores que distorcem. Por isso que nós temos que examinar a Escritura para saber se nós estamos no local certo. Meu pastor nunca me falou disso, meu pastor me falou diferente. Então, meu irmão, você não está na igreja que prega a palavra verdadeira de Deus. É por isso que nós estamos fazendo um estudo e nós temos que comparar tudo o que está sendo dito. Compare o que eu estou falando na sua Bíblia, estude. Não confie nem no que eu estou falando, porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Mas se essa pessoa está falando o que está escrito, amém. Então confira se está correto, tá? Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Vamos lá. Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, que diz que não acredita nesses 1000 anos? Está escrito, meu irmão, minha irmã. Fale a verdade para o seu irmão, fale a verdade para a sua irmã, fale a verdade, pastor, para as suas ovelhas. Esse negócio de arrebatamento secreto, Jesus não vai vir de forma silenciosa. Verso 6. A palavra milênio não ocorre na Bíblia, mas o conceito está presente. Significa um período de 1000 anos e pode ser encontrado em Apocalipse 20, verso 1 a 10, referindo-se ao tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. Está muito claro, mas as pessoas não enxergam e não querem, e aqueles que enxergam ainda não querem aceitar. É complicado. Por isso que quando nós fomos estudar sobre a morte e quando fomos fazer o estudo sobre o juízo, esses ímpios, quando forem julgados, eles vão se ajoelhar e vão dizer: Senhor, eu mereço morrer, Tu és justo, eu tive a oportunidade, mas não aceitei a Tua palavra, eu não tinha tempo para Ti, eu não quero fazer parte desse grupo, eu não quero rejeitar a palavra de Deus. Então aqui diz: quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos. 1000 anos. E na próxima lição, no próximo estudo, nós vamos falar mais detalhes sobre isso, que será sobre o milênio, nosso próximo estudo. 8ª questão: qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Nós vamos cantar, eu e você, meu irmão e minha irmã. Qual será o cântico dos salvos? Isaías 25, verso 9. Isaías, próximo ali de Salmos, Velho Testamento. Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Os justos se alegrarão ao ver o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Neste evento, a esperança se tornará realidade. Nunca mais haverá dor nem sofrimento. O louvor dos santos será o produto de uma fé provada e vitoriosa, pois foi
alicerçada nas promessas divinas. Amém. Amém, amém, amém. Então, qual é o cântico dos salmos naquele grandioso dia? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Nona questão. Que convite Jesus nos faz hoje? Qual é o convite que ele faz a mim e para você, meu irmão, minha irmã? Mateus 11, 28 e 29. Mateus, Novo Testamento, 11, 28 e 29. O título da minha Bíblia está Vinde a mim. Então ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Eu me emociono, meu irmão, minha irmã, porque antes de eu me tornar um adventista, eu fiz um estudo bíblico. Foi esse estudo que eu estou passando para vocês. Esse estudo que eu faço para as pessoas, que eu fazia para as pessoas presencial. Agora com a pandemia, aí Deus tocou meu coração que eu tenho que fazer por vídeo. E eu vim estudando essa lição. E essa passagem me faz lembrar que eu estava passando um momento de muita dor na minha vida. Eu sei que você pode estar passando também. E eu estava com medo, triste, angustiado. É um momento muito difícil para a minha vida. E eu chorando, eu lembro, isso foi em 2014, foi o ano que eu me batizei, que eu nasci novamente, que eu nasci para Jesus verdadeiramente. E eu falei essas palavras aqui. Eu disse: Senhor, eu não estou suportando isso. Me ajuda. A tua palavra diz que o teu jugo é leve, o meu é pesado. Pega o meu jugo, Senhor, que eu não estou suportando. Isso era mais ou menos umas 10 e pouco da noite. Eu estava na casa da minha tia em Manaus. Hoje eu estou em Boa Vista, eu moro em Boa Vista, Roraima. Meu irmão, minha irmã, eu não era nem batizado. Eu estava estudando a palavra, eu não conhecia a palavra, eu estava conhecendo Deus. Veio uma coisa em mim, no momento, pensa em um momento que eu estava sentindo, eu estava angustiado, triste, com medo, apavorado. Eu senti que algo entrou em mim naquele momento. E eu não tinha conhecimento. Hoje eu falo para vocês que eu sei o que foi. Foi o Espírito Santo que entrou em mim naquele momento. Porque veio uma paz em mim, uma coisa gritante, de um pavor, uma paz que eu tenho hoje, até hoje, essa paz. O problema ainda existe, mas essa paz que eu recebi em 2014, eu tenho até hoje. Então eu não entendi, eu parei na hora e falei: o que aconteceu? Eu falei para mim mesmo: Senhor, eu não estou mais com medo, eu estou feliz. Eu não entendia, porque foi uma coisa assim, meu irmão, minha irmã, gritante. Isso foi uma das coisas que eu falei para vocês num vídeo anterior, que eu nem mereço. Teve muitas outras coisas, eu vou depois, posso falar um outro vídeo, para não ficar muito longo, mas eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Foi quando eu queria falar com a minha esposa, né, e quando ela me ligou,
E eu disse: amor, eu estou bem, eu não estou mais com medo. Ela não entendeu o que está acontecendo. Eu disse: não, eu estou bem, eu não estou mais com medo, eu estou feliz, eu estou em paz. E ela não entendeu, né? Acho que ela também não tinha se batizado, foi naquele ano também que ela se batizou, mas ela não estava entendendo a minha alegria, né? Que era uma tristeza. Mas esse é o Senhor, esse é a paz que vem somente dele, meu irmão, minha irmã. Se você clamar, abrir teu coração para o Senhor, Ele vai te dar essa paz. É uma paz maravilhosa, meu irmão, minha irmã. É uma paz que contagia a gente, sabe? Que transforma. Mas quando eu li isso aqui, eu nem esperava ler essa passagem, mas é emocionante. Emocionante. Diga isso aqui para o Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que está passando por um momento difícil na sua vida, fale isso aqui. Ele vai te ouvir. Abra teu coração para Ele, que Ele vai te dar o Espírito Santo. É tudo que Ele quer ouvir de você, que você peça de coração. Deixe o problema na mão dEle, meu irmão, minha irmã. Deixe que Ele resolva o seu problema. Não é o homem, não. O homem só quer comer nosso dinheiro, só quer, sabe, se beneficiar, se aproveitar da situação, porque o homem é mau, é o que diz a palavra. Mas o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é amável, Ele quer solucionar o nosso problema e vai nos dar paz no momento de dor, da perda, de um problema financeiro, de um problema familiar. Ele é que vai resolver o meu problema e o seu problema, ninguém mais. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele me aliviou, meu irmão, minha irmã. Ele aliviou, Ele me deu paz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. O jugo de Deus, esse jugo é suave, o dele é suave, e o meu fado é leve. É leve, meu irmão. Passe para Ele nosso jugo, nosso fardo que é pesado, e vamos pegar o fardo de Jesus, que é leve. É isso que Ele quer ouvir de mim e de você. Faça isso. Faça isso. E depois você vai me contar o que Deus fez por você, porque é isso que Ele quer que você faça. Eu disse: fale assim com Ele. Fale assim com Ele. Quando eu falo com o Senhor, eu digo assim: Senhor, conceda-me teu Santo Espírito, porque está lá na tua palavra, que se eu pedir, eu ainda digo a passagem, Lucas 11:13, está lá, que o Senhor concede o teu Espírito, que é aquele que te pede. E assim, meu irmão, fale com Deus: Senhor, eu escutei o irmão Washington falando de Ti, sobre a passagem do capítulo 11 de Mateus, versículo 28, 29 e 30, que o Senhor diz que é para a gente passar o nosso jugo, que é pesado, mas o teu é leve. Me dá o teu jugo e pega o meu, Senhor, pega o meu problema para Ti. O irmão Washington diz que o Senhor vai me dar paz, que só vem do Senhor. Faça isso com Ele, Ele vai te dar essa paz. Faz um teste e depois você me diz a transformação que Deus vai fazer na tua vida, a paz que Ele vai te dar, que nenhum homem, ninguém na terra vai te dar essa paz. Nenhum homem vai resolver o teu problema, a não ser Deus. Só Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então vamos lá? Então, que convite Jesus nos faz hoje? Vinde a mim, vá, procure o Senhor. Não entre em desespero, meu irmão, minha irmã. Procure o Senhor, Ele vai resolver o seu problema. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25:41.
Mateus 25, 41. Olha a diferença daquele para esse aqui. Para quem rejeita o Senhor. Para quem busca, vinde a mim. Para quem rejeita o Senhor, olha o que é dito aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, por isso convida todos ao arrependimento. Porém, o pecado não será tolerado eternamente. Um dia toda a maldade e o sofrimento dele resultante terão fim. Aqueles que de modo contínuo e obstinado se colocaram ao lado do inimigo de Deus, você pode estar dizendo: não, mas eu não estou do lado de Satanás. Meu irmão, se eu não busco o Senhor, se eu rejeito a sua palavra, é o que Deus está dizendo. Serão eliminados no dia em que o Senhor destruir o mal, trazendo sobre o inimigo e seus seguidores o castigo definitivo. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Então, qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Apartai-vos de mim. Recapitulando, a Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos atrás. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14, verso 3. Quando ele voltar, iremos para o céu, eu e você, meu irmão, minha irmã. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando suas trombetas. Será muito barulho, meu irmão. No próximo estudo, o estudo de número 8, vamos falar sobre o milênio. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que possamos fazer uma reflexão do que estamos fazendo. Que possamos buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. Confie, meu irmão, nas palavras do Senhor. Vinde a mim, Ele está nos chamando. Procure o Senhor. Não entre em desespero, meu irmão. Procure o Senhor. Ele vai te dar essa paz e Ele vai resolver o seu problema. E a volta dele está muito próxima. Que Deus te abençoe. Que Ele continue te dando paz. Busque o Senhor. Não rejeite a sua palavra. Aceite o que está escrito, assim diz o Senhor. Tudo que Deus quer é nos salvar. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.